Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 5 de agosto de 2022 e é uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje nós iremos estudar o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos estudando sobre música espírita. Nós estamos aqui lendo uma psicografia de Rossini. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, Mestre amado, para nós é uma honra e um motivo de muita alegria termos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos e termos a alegria de podermos compartilhar com outros irmãos o estudo de o livro Obras Póstumas. Nós te agradecemos infinitamente. Te rogamos a proteção de que necessitamos, a inspiração indispensável para que possamos ter uma melhor compreensão, em particular da mensagem de hoje pelo Espírito Rossini, para que possamos compreender quando se fala de música celeste. É em Teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos. Te pedimos a permissão e o amparo e a inspiração através dos amigos espirituais. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Então, nós estamos na Sociedade Espírita de Paris. O presidente solicitou a opinião sobre o estado atual da música e sobre as modificações que lhe poderiam advir por influência das crenças espíritas. Fez a pergunta a Rossini. E no momento ele deu essa resposta, que vai ser o nosso último parágrafo, para a gente poder adentrar na sequência. Que ele deu de imediato? Não, ele ficou em silêncio, ele não se sentiu capacitado. Enquanto esperamos, talvez eu venha satisfazer em breve ao vosso desejo e dar-vos a minha apreciação sobre o estado atual da música e vos dizer das transformações, dos progressos que o Espiritismo poderá fazer com que ela experimente. Hoje é ainda muito cedo. O assunto é vasto. Já o estudei, mas ele ainda me excede. Quando dele me houver senhoreado, caso isso seja possível, ou melhor, quando o tiver entrevisto tanto quanto me permitir o estado do meu espírito, eu vos satisfarei. Um pouco mais de tempo. Se somente o músico pode falar da música do futuro, deve fazê-lo como mestre, e Rossini não quer falar dela como um aprendiz. Então, Rossini aqui solicita um tempo para que ele possa estudar um pouco mais e aí sim passar essa psicografia, porque no momento ele falaria como um aluno. Então, vamos agora retomando a psicografia, a fala dele agora. Ele usa outro médium, Senhor Nivar. Então, vamos lá. Essa última mensagem foi por médium Deslian e esse aqui já será outro médium. Vamos lá? O silêncio que guardei sobre a questão que me dirigiu o mestre da doutrina espírita foi explicado. Era conveniente, antes de abordar esse difícil tema, recolher-me, lembrar-me e condensar os elementos que estavam em minha mão. Eu não tinha que estudar música, tinha apenas que classificar os argumentos com método, a fim de apresentar um resumo capaz de dar uma ideia da minha concepção sobre a harmonia. Então, quando ele diz assim, eu não tive que estudar música, como ele dissesse, é uma lição totalmente nova.
Eu não vou estudar a partitura, não é nada disso. É um algo mais. Esse trabalho que eu não fiz sem dificuldade está concluído. Ou seja, foi fácil esse estudo dele no mundo espiritual? Foi com dificuldade mesmo. Está concluído e estou pronto a submetê-lo à apreciação dos espíritas. Então, ele disse, agora eu estou preparado, eu me preparei, não foi fácil, tive que estudar e não foi música que eu estudei. E agora eu vou passar a mensagem para vocês, para que vocês possam avaliar. Como ele coloca aqui, a apreciação dos espíritas. Lembra que ele está dentro da Sociedade Espírita de Paris. Agora ele começa aqui o texto dele, né? A harmonia é difícil definir. Muitas vezes confundem-na com a música. Se diz assim, é um som harmônico, né? Há uma harmonia nas notas. Não é disso que ele vai falar. A harmonia é difícil definir, muitas vezes confundem-na com a música, com os sons resultantes de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos reprodutores desse arranjo. Mas a harmonia não é isto. Como a chama não é a luz. A chama resulta da combinação dos dois gases. É tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação e não a própria chama. Ficou claro quando ele faz essa explicação em relação à chama e à luz? A chama é a luz, combinação e não a própria chama. Ela não é tangível. Aqui, o efeito é superior à causa. Assim se dá com a harmonia. Ela resulta de um arranjo musical. É um efeito igualmente superior à sua causa, que seria o arranjo musical. A causa é brutal e tangível. O efeito é sutil e não é tangível. Então, como eu dissesse assim, quando eu faço a união das notas que o instrumento toca, eu vou chamar isso de uma harmonia, mas como o som do instrumento seria harmonia. Ele disse, não, é a chama. Mas não é ele, ele é a chama. Muito interessante isso, né? Você diz, o efeito é sutil e não é tangível. Pode-se conceber a luz sem chama e compreende-se a harmonia sem a música. Ele já desmentiu aqui. O nosso conceito de harmonia era o quê? A junção das notas sendo reproduzida pelos instrumentos. Ele disse, não é isso. Por isso é que ele diz aqui, olha, vou voltar. A chama resulta da combinação de dois gases. É tangível. A luz que a chama projeta é um efeito dessa combinação. Então, é como se dissesse, as notas dos instrumentos são a chama. A harmonia é o efeito das notas. Porque a gente acha que a harmonia são as notas, e aqui ele quer dizer que não. Lembra que ele está falando de música celeste. Ele não está mudando o conceito de forma horizontal, o conceito dos músicos da Terra. Ele está pegando aqui a música celestial. Então, é como se ele dissesse assim, eu vou falar para vocês o que é harmonia celestial. Por isso é que ele não pôde responder no primeiro momento. Eu vou primeiro me preparar para eu poder explicar para vocês. E esse meu preparo, eu não fui estudar música. Porque o que nós aprendemos em Livro dos Espíritos? Que os Espíritos nos respondem que o que nós chamamos de música ainda está muito longe. Ele diz que é o canto do selvagem. Por isso a gente entende o Rossini. A música que ele estuda aqui é de selvagem. O que ele vai estudar é celeste. Ele está tentando aqui verbalizar, porque nós sabemos que nem tudo que se vive no mundo espiritual tem palavras para se explicar aqui na Terra. O nosso vocabulário é empobrecido. Não tem palavras para definir situações que existem no mundo espiritual. Se o professor Allan Kardec
na construção da terceira revelação, essa doutrina, ele criou novos termos. Esse para uma nova ciência, novos termos. Médium, mediunidade, reencarnação, perispírito. Quantas e quantas palavras ele construiu? Médium, a palavra foi construída por Kardec. Continua. Então ele diz, ela resulta de um arranjo musical, é um efeito. Você diz, aqui o efeito é superior à causa. O efeito é superior à causa. Qual é a causa? É a junção as notas, direcionada ali para os instrumentos. Mas ele diz, o efeito, que seria a harmonia, é superior à causa, que seriam as notas. Assim se dá com a harmonia. Ela resulta de um arranjo musical, é um efeito igualmente superior à sua causa. A causa é brutal e tangível, a causa. O efeito, ele é sutil e não é tangível. É como se ele dissesse, o efeito ele está dentro de cada um. Pode-se conceber a luz sem chama e compreende-se a harmonia sem música. Para eu me sentir em harmonia, tem que ter música? A alma é apta a perceber a harmonia fora de todo o concurso de instrumentação. Como é apta a ver a luz fora de todo o concurso de combinações materiais. Às vezes, em um trabalho que você está realizando, você sente uma harmonia total. Uma paz interior muito grande. Num trabalho sem ouvir nada. A luz é um sentido íntimo que possui a alma. Quanto mais desenvolvido esse sentido, aí a gente pega Livro dos Espíritos, que nós não conseguimos compreendê-los porque nos falta um sentido. Então, quantos sentidos a desenvolver? Sentidos da alma, não estou falando dos sentidos físicos. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma. É percebida em razão do desenvolvimento desse sentido. Quanto mais desenvolvido, mais se percebe. Fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. Logo, ele não está falando dessa luz que está aqui. E logo, ele não está falando da harmonia que a gente acabou rotulando de harmonia. A luz e a harmonia são de essência divina. E aí, por isso, nosso Senhor Jesus, fazei brilhar a vossa luz. Quando você olha para o Chico Xavier, tenta trazer ele na sua mente. Você não escuta uma música? Uma música, o andar dele, o falar dele tem uma musicalidade. E essa musicalidade que ele emite nos promove uma tranquilidade muito grande. Da mesma forma que tem pessoas que estão em desarmonia total e que aonde chega consegue agitar todo o espaço que está. A harmonia é igualmente o sentido íntimo, vou repetir, da alma, é percebida em razão do desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. Nós as possuímos em razão dos esforços, lembrou de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei brilhar a vossa luz. E como que faz brilhar? Se esforçando para se tornar um humano melhor. Se moralizando. Em razão dos esforços feitos para adquiri-las. Adquirir o quê? A luz. A luz e a harmonia. Se comparo a luz e a harmonia, é para me fazer compreender melhor e também porque essas duas sublimes satisfações da alma são filhas de Deus, a luz e a harmonia. E, por conseguinte,
irmãs. A harmonia do espaço é tão complexa, tem tantos graus que eu conheço, e muitos mais ainda que me são ocultos no éter infinito. Dentro da filosofia, o conceito de éter seria a quinta essência. O que é a quinta essência? Nós conhecemos 4 essências: água, terra, fogo, ar. Qual a quinta essência? Não se sabe. Então, quando se fala em quinta essência, eles querem dizer que existe uma essência, uma quinta essência, mas que não se sabe o que é. Então, eles chamam de quinta essência. Isso dentro da filosofia. Dentro da física, na época, eles diziam... Hoje, eles têm um grupo que é contra, né? Diz que é falso. Seria o fluido imaterial que está aí no espaço. Então, o conceito da época era esse. Por isso que ele diz... A harmonia do espaço é tão complexa, tem tantos graus que eu conheço e muitos mais ainda que me são ocultos no éter infinito, nessa matéria infinita. Que aquele que estiver colocado num certo nível de percepções é como que tomado de admiração ao contemplar essas harmonias diversas que, se fossem reunidas, constituiriam a mais insuportável cacofonia. Cacofonia seria aquele som desagradável. Então, olha só que interessante esse aqui. Ele diz uma coisa interessante, diz que aquele que estiver colocado num certo nível de percepção é como que tomado de admiração ao contemplar essas harmonias diversas que, se fossem reunidas, porque é como se, imagina, então é como se dissesse assim, há vários níveis, há vários sons, há várias músicas celestes, constituiriam a mais insuportável cacofonia. Ao passo que, ao contrário, percebidas separadamente, aí eu me lembro aqui de sintonia, constituem a harmonia particular a cada grau de sintonia. Então eu pergunto, a sintonia dentro dessa harmonia, dessa luz de um Cristo, aí pega a sintonia e a harmonia dessa luz de uma Conceição. Entende a diferença? É a mesma? Não, aqui ele deixa bem claro que são diferentes. Por isso que ele diz, ao contrário, percebida separadamente, constitui a harmonia particular a cada grau. Essas harmonias são elementares, rudimentares e grosseiras nos graus inferiores. Se essa harmonia ela só está fora do planeta? Claro que não, porque o planeta está inserido no universo. Agora a gente para e pensa assim, se o instrumento materializa as notas, para isso surgir harmonia falando de uma forma horizontal, aí a gente fica aqui refletindo, quem toca essa nota para dar essa harmonia específica? Porque a gente percebe aqui que existem várias músicas, eu vou usar esse termo. E dependendo do teu nível, tu te vincula a músicas específicas. Que ele já deixou claro aqui que quanto menos inferior, mais grosseiro é esse tipo de harmonia, se eu posso chamar de harmonia. Então a gente pergunta assim, quem faz essa musicalidade? Quem dá esse tom? A gente começa a desconfiar de quem? Do pensamento do grupo que está inserido. E parece assim que está tudo interligado. Não sei se vocês já viram aquela arte que eles fazem com a areia e com o som. Eles colocam a areia, um tablado, né? E ali eles passam um som e aquela areia se movimenta e vai formando quadros específicos, imagens específicas com cada som. Então, cada som dá uma característica de uma imagem específica. Vocês já viram isso? Não, é um espetáculo. Para você fixar aqui. Tem um vídeo espetacular, o artista fazendo, ele joga ali areia normal, e à medida que ele vai fazendo o som, que vibra, né? Quando ele faz o som, vibra aquela areia e ela vai construindo imagens específicas. Então a gente começa a ver que está tudo interligado.
a gente vai começando a perceber que isso tem uma sequência, está tudo o quê? Interligado. Então, quando a gente fala de vale, quando a gente fala das cavernas, aí a gente já vê sombrio, né, a escuridão, o mau cheiro, né, um ambiente que te promove o quê? Medo, escutações de lamentos. Consegue entender? Por isso que ele diz que a harmonia e a luz são irmãs e também filhas de Deus. Criação de Deus. É uma lei. E a impressão que nos dá é que nós somos os instrumentos. Só precisamos aprender a selecionar melhor as notas que nós estamos tocando. Entende, Cecília? Nós somos instrumentos e precisamos selecionar as notas que estamos tocando. Essa harmonia são, então, rudimentar e grosseiras nos graus inferiores. Levam ao êxtase nos graus superiores. Tal harmonia que choca um espírito de percepções sutis deslumbra um espírito de percepções grosseiras. Aí eu lembro, às vezes a gente escuta umas músicas aqui que nós chamamos de clássica, né? Aí a gente fica, E às vezes a gente é metido, né? Às vezes a gente é tão metido, né? Eu escuto música clássica, aquela coisa metida, né? Mas ele diz, tal harmonia que choca um espírito de percepções sutis, deslumbra um espírito de percepções grosseiras. E quando ao espírito inferior é dado deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, é tomado pelo êxtase e a prece o penetra. Aí quando ele fala que a prece o penetra, ele já está me dando um novo conceito de prece. É um estado e não um texto. O encantamento arrasta as esferas elevadas do mundo moral. Vive uma vida superior à sua e desejaria continuar a viver sempre assim. Então, olha só a diferença que ele fez aqui. Olha. Ele diz, tal harmonia que choca o espírito, um espírito de percepções sutis, deslumbra um espírito de percepção grosseira. Essas harmonias, então, que choca, aí ele diz, mas quando pega um espírito grosseiro e o leva para ouvir essas músicas celestes, essa harmonia, Deus ele não quer mais voltar. Ele entra em êxtase. Aí a gente consegue sentir um pouco a musicalidade, a harmonia, ao se aproximar do nosso amado Mestre Jesus. E nós sentimos de uma forma assim, mais leve, algumas pessoas falando o que sentiam, que não sabiam nem explicar ao se aproximarem de Chico Xavier. Tia, você está comparando Chico com Jesus? Não, eu estou falando de alguém que se esforça para seguir os passos de Jesus. E como ele segue os passos de Jesus, ele passa a tocar a harmonia do Cristo Jesus. Tem uma entrevista aí que foi... praticamente todo mundo conhece, da Glória Menezes, e ela mesma explica. E ela diz assim, se eu não acreditasse em Deus, a partir daquela entrevista eu passaria a acreditar. Naquilo que eu senti ao lado de Francisco, ela disse assim, ele nem é homem, nem é mulher. É algo que eu não sei explicar. Ela disse, eu não sei explicar o que é, eu só tinha vontade de chorar. Era emoção, não era tristeza. Era uma emoção, uma alegria, eu não sei verbalizar. Estava ouvindo a canção. Entende? A harmonia. O encantamento arrasta as esferas elevadas do mundo moral, vive uma vida superior à sua e desejaria continuar a viver sempre assim. Mas quando a harmonia deixa de o penetrar, desperta, ou melhor, adormece. Porque despertado ele estava, agora ele vai adormecer, vai voltar ao estado de sono de uma encarnação. Em todo caso, volta à realidade de sua situação e dos lamentos que deixa escapar por ter descido, se exala uma prece ao Eterno.
a pedir-lhe forças para de novo subir. Aí tem ele um grande motivo de emulação, de disputa, né? Vai lá, tu já sabe como é que é, agora te esforça para te tornar um humano melhor. Tá ficando difícil essa compreensão? Tá bem claro, né? Não tentarei explicar os efeitos musicais que o espírito produz atuando sobre o éter, novamente explicando. Dentro da filosofia, a quinta essência. Dentro da física, um fluido imaterial. Imaterial é que não é matéria, mas passa a ser um termo errôneo porque é matéria. Mas uma matéria que não é tão condensada quanto essa nossa. Nós estudamos o fluido cosmo, né? A gente aprendeu isso em Espiritismo e aprofunda no livro A Gênese. Então, é matéria? É, mas é uma matéria que não é tão condensada quanto essa que nós conhecemos, que também é matéria. Então ele diz, não tentarei explicar os efeitos musicais que o espírito produz atuando sobre o éter. O que é certo é que o espírito produz os sons que queira. O espírito produz os sons que queira. E que ele não pode querer o que não sabe. Então, emite aí o som do amor. O som do perdão, o som da caridade. Não. Se não sabe, não tem como emitir. Ora, aquele que compreende muito, que tem harmonia em si, que dela está saturado, que goza ele próprio, o seu sentido íntimo, esse nada impalpável, essa abstração que é a concepção da harmonia, age quando quer sobre o fluido universal que, instrumento fiel, por quê? Esse fluido universal é um instrumento fiel. O que tu fizeres dele vai ser. Reproduz o que o espírito concebe e deseja. O éter vibra, olha aí, sob a ação da vontade do espírito. Aí volta esse exemplo da areia e do instrumento que ele passa sobre aquele tablado, que faz com que aquela areia vibre e vai ali construindo imagens específicas. Assim somos nós. O éter vibra sobre a ação da vontade do espírito. E o pensamento é o quê? É um atributo do espírito. A harmonia que este último traz, o espírito em si, a bem dizer, se concretiza. Exala-se, doce e suave, como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou rebenta como o raio, ou se lamenta como a brisa. Então, ele sempre estará atuando e poderá proporcionar, como ele coloca, doce e suave como o perfume da violeta, ou ele ruge como a tempestade, ou rebenta como um raio, ou se lamenta como a brisa. E é resultado do quê, gente? Da nossa vontade, dos nossos pensamentos. É rápida como o relâmpago, ou lenta como a nuvem. É entrecortada como o soluço, ou uniforme como a relva. É desordenada como uma catarata, ou calma como um lago. Murmura como um regato, ou estrondeia como uma torrente. Ora tem a agreste aspereza das montanhas, ora o frescor de um oásis. É sucessivamente triste e melancólica como a noite, jovial e alegre como um dia. É caprichosa como a criança, consoladora como a mãe e protetora como o pai. É desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando ela chega a este último termo, confunde-se com a prece, glorifica a Deus e leva ao deslumbramento aquele mesmo que a produz ou concebe. Vós sois deuses. Fazei
brilhar a vossa luz. E agora nos perguntamos: que música, que luz temos construído através dos nossos pensamentos e através das nossas atitudes? Foi bom, gente? Vamos parar aqui, que essa psicografia ela é grande, mas muito bom, muito bom estudar. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O nosso conceito de harmonia era o quê? A junção das notas sendo reproduzida pelos instrumentos. Eu disse, não é isso. A harmonia é o efeito das notas. Nós sabemos que nem tudo que se vive no mundo espiritual tem palavras para se explicar aqui na Terra. O nosso vocabulário é empobrecido. Não tem palavras para definir situações que existem no mundo espiritual. Às vezes, em um trabalho que você está realizando, você sente uma harmonia total, uma paz interior muito grande. A luz é um sentido íntimo que possui a alma. Quanto mais desenvolvido esse sentido, aí a gente pega o Livro dos Espíritos, que nós não conseguimos compreender porque nos falta um sentido. Então, quantos sentidos a desenvolver? Sentidos da alma, não estou falando dos sentidos físicos. A luz e a harmonia são de essência divina. E aí, por isso, nosso Senhor Jesus, fazei brilhar a vossa luz. Tem pessoas que estão em desarmonia total e que aonde chega consegue agitar todo o espaço que está. A luz e a harmonia são de essência divina. Nós as possuímos em razão dos esforços feitos para adquiri-las. Adquirir o quê? A luz. A luz e a harmonia. Lembrou de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei brilhar a vossa luz. Como que faz brilhar? Se esforçando para se tornar um humano melhor. Se moralizando. Em razão dos esforços. Então eu pergunto, a sintonia dentro dessa harmonia e dessa luz de um Cristo, aí pega a sintonia e a harmonia dessa luz de uma Conceição. Entende a diferença? Se essa harmonia ela só está fora do planeta? Claro que não, porque o planeta está inserido no universo. Agora a gente para e pensa assim, se o instrumento materializa as notas, para aí surgir a harmonia falando de uma forma horizontal, aí a gente fica aqui refletindo. Quem toca essa nota para dar essa harmonia específica? E dependendo do teu nível, tu te vincula a músicas específicas. Que ele já deixou claro aqui que quanto menos inferior, mais grosseiro é esse tipo de harmonia, se eu posso chamar de harmonia. Então a gente pergunta assim, quem faz essa musicalidade? Quem dá esse tom? A gente começa a desconfiar de quem? Do pensamento do grupo que está inserido. A gente vai começando a perceber que isso tem uma sequência, está tudo o quê? Interligado. Então, quando a gente fala de vale, quando a gente fala das cavernas, aí a gente já vê sombrio, né? A escuridão, o mau cheiro, né? Um ambiente que te promove o quê? Medo, escutações de lamentos. Consegue entender? Por isso que ele diz que a harmonia e a luz são irmãs e também filhas de Deus. Criação de Deus. É uma lei. E a impressão que nos dá é que nós somos os instrumentos. Só precisamos aprender a selecionar melhor as notas que nós estamos tocando. Quando ao espírito inferior é dado deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, é tomado pelo êxtase. E a prece o penetra. Aí quando ele fala que a prece o penetra, ele já está me dando um novo conceito de prece. É um estado e não um texto. Aí a gente consegue sentir um pouco a musicalidade, a harmonia ao se aproximar do nosso amado Mestre Jesus. De alguém que se esforça
para seguir os passos de Jesus. E como ele segue os passos de Jesus, ele passa a tocar a harmonia do Cristo Jesus. Imaterial é que não é matéria, mas passa a ser um termo errôneo porque é matéria, mas uma matéria que não é tão condensada quanto essa nossa. Nós estudamos o fluido cosmo, né? A gente aprendeu isso em Espiritismo e aprofunda no livro A Gênese. O Espírito produz os sons que queira e que ele não pode querer o que não sabe. Então, emite aí o som do amor, o som do perdão. Se não sabe, não tem como emitir. O éter vibra, olha aí, sob a ação da vontade do Espírito. O pensamento é o quê? É um atributo do Espírito. Vós sois deuses. Fazei brilhar a vossa luz. E agora nos perguntamos, que música, que luz temos construído através dos nossos pensamentos e através das nossas atitudes. Tá ficando difícil essa compreensão? Tá bem claro, né? Vai lá, tu já sabe como é que é, agora te esforça. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por nos inspirarem e nos conduzirem. Graça te damos, Senhor, que assim seja.